O tema de nosso estudo: 7 conselhos para uma vida espiritual saudável. Amém? Nós precisamos de uma vida saudável, tanto física quanto espiritual. As pessoas que não possuem uma vida física saudável, consequentemente são doentes, não têm disposição para nada, são indispostas, não têm alegria muitas vezes, as dores são comuns na vida dos doentes. No entanto, quando a pessoa tem uma vida saudável, tudo é bom, tudo vai muito bem. Ela vai muito bem na sua saúde, é feliz, tem disposição para trabalhar, disposição para vir à casa do Senhor, disposição para servir o Todo-Poderoso, onde quer que seja necessário. A vida espiritual também assemelha-se. Quando nós temos uma vida espiritual que não vai bem de saúde, aquela vida de crente apenas, porém sem a presença do Espírito Santo de Deus, nós com certeza não teremos prazer naquilo que é do Senhor, não somos felizes com Deus, o Senhor torna-se um peso na nossa vida. O Senhor torna-se um peso. Quando você lembra de Deus, você lembra da igreja, você lembra do evangelismo, você lembra de alguma coisa mais relacionada ao Senhor, aí você fica torcendo para alguém não lembrar de você. Ou que o domingo, ou o próximo culto, seja o mais distante possível. E quando chega o dia do culto, aí você vai empurrando com a barriga, e você vai olhando para o relógio, e a hora vai passando, e você vai, quando você vê que não tem mais jeito, aí vem o desencargo de consciência, e você vai à igreja, ou vai fazer alguma coisa para o Senhor. Isso é reflexo da nossa vida espiritual que não anda muito bem, que não anda legal com o Senhor. É sempre assim, irmãos. Nós, quando não estamos bem espiritualmente, nós, quando não estamos bem com o Senhor, quando a nossa comunhão com o Todo-Poderoso está estremecida, nós não queremos estar na presença de Deus. E vamos muitas vezes porque temos aquele compromisso com a instituição religiosa, com a igreja, com o pastor, com a pastora, com a diaconisa, com o presbítero, mas com Deus, na verdade, o nosso compromisso não está muito firme. Estas são consequências de uma vida espiritual que não anda muito bem. No entanto, quando nós temos uma vida espiritual que está tudo muito bem, cheio do Espírito Santo de Deus, uma tocha acesa andando pelas ruas da cidade, aí nós temos prazer no Senhor, nós temos alegria em conversarmos a respeito das coisas de Deus. O que enche a nossa mente está relacionado ao Senhor. Da nossa boca saem apenas palavras de bênção, palavras boas, agradáveis. Os nossos olhos estão focados naquilo que agrada o Todo-Poderoso, porque nós temos prazer em falar que Deus é o nosso Senhor e viver de acordo com aquilo que nós professamos. Quando a nossa vida espiritual é saudável, amados, quando a nossa vida espiritual é saudável, nós temos prazer em estar na presença de Deus. Deus não é alguém estranho para nós, mas Deus é alguém querido, amado, precioso na vida da gente. E nós podemos fazer uma comparação extremamente pobre. Um casal apaixonado. Quando o casal é apaixonado, eles querem estar juntos. Amanhece o dia, já liga para a pessoa, ou então manda uma mensagem via WhatsApp, amor, não sei o que, aquela coisa toda. Com 9 horas da manhã, novamente, 10 horas também, 11 horas, e assim passa o dia nessa busca de comunhão, nessa proximidade. Eu com minha esposa é assim, eu sou apaixonado por ela. Então é assim, irmãos, nós temos prazer em estar próximo à pessoa. Com Deus é a mesma coisa, claro, é uma comparação pobre, porém, é para exemplificar que se nós não temos para com o Senhor essa paixão que o casal possui, que relacionamento é esse que nós temos com Deus? Que relacionamento é este? Olha, amados, é muito sério essa questão de relacionamento com o Senhor, muito sério mesmo. E se o nosso relacionamento não está espelhado na Bíblia, ou seja, eu não consigo ver o meu relacionamento dentro da palavra de Deus, eu preciso procurar com urgência o remédio para que a minha vida espiritual seja restaurada, seja curada. É sério, queridos. Parece que é apenas teoria ou uma afirmação hipotética, mas não é. Quando nós amamos de fato o Senhor, nós temos prazer em estar com o Senhor. Davi é um exemplo disso. Os apóstolos são exemplos disso.
estavam presos, cantando, glorificando o nome santo de Deus. Olha que bênção! O apóstolo Paulo deixou Jerusalém, foi para Roma, foi para a Espanha. Olha a distância. Estava recebendo para isso? Não. Fazia de forma voluntária, passando fome, necessidades as mais diversas, correndo risco de vida. E é isso o testemunho que ele deixa na palavra. Mas tudo porque amou o Senhor. Tudo porque tinha uma vida saudável com Deus. Precisamos imitar essas pessoas, sermos imitadores. E o apóstolo Paulo foi ousado e disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Amém? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. No entanto, é preciso buscarmos a comunhão com o Senhor, vivermos Deus. E quando nós vivemos de fato o Senhor, nada nos impede de possuirmos uma grande e duradoura alegria no coração. Vamos para o texto bíblico, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 16 até o 22. Fala-nos a palavra: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Amém? Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas. Palavras do apóstolo Paulo para a igreja que reunia-se na cidade de Tessalônica. O versículo 16, nessa versão diz: regozijai-vos sempre. Este é o primeiro conselho para uma vida espiritual saudável. Regozijar sempre no Senhor. Regozijar é ter alegria, irmãos. É ter alegria. Na nova tradução na linguagem de hoje diz: estejam sempre alegres. Regozijai-vos sempre. Estejam sempre alegres. A alegria, ela precisa ser algo comum ao servo do Senhor. A alegria não está na carne, ou seja, não está na nossa natureza, mas é um dom dado pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que o espírito de alegria é derramado sobre a nossa vida. Não é assim que está na palavra de Deus? Portanto, irmãos, quando nós temos Cristo Jesus no coração, a alegria torna-se algo natural da nossa vida. Algo natural. No entanto, se nós não vivemos de forma alegre, se nós não estamos continuamente alegres, mais uma vez, nós temos que buscar a causa da nossa tristeza. Procurar conhecer qual a causa da nossa tristeza. Porque certamente alguma coisa errada está na nossa vida. É assim que é a palavra e é dessa forma que Deus quer que seja. Quando o apóstolo Paulo escreveu esse texto, ele não estava falando de algo que não conhecia, mas sim de algo que ele conhecia e que vivia no seu dia a dia. E olha, irmãos, o apóstolo Paulo era a pessoa mais indicada para falar: entristecei-vos sempre. Exatamente o contrário. Porque o sofrimento que esse homem curtiu enquanto pregava o Evangelho foi intenso, foi forte demais. Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esta é uma declaração de fé. Declaração de fé. Sabemos que todas as coisas cooperam, andam bem. Amém? Estão à disposição daqueles que amam a Deus. Promessa de Deus para a minha vida, para a nossa vida, para aqueles que são fiéis. O Senhor, irmãos, Ele está pronto a nos abençoar e não deixar nada faltar na nossa vida. O que você precisa, busque primeiro o Senhor e Ele fará acontecer na tua existência. Segundo aspecto, segundo ponto para uma vida espiritual saudável: oração perseverante. Versículo 17: orai sem cessar, orai sem cessar. Queridos, este aqui é um ponto muito crítico na vida da gente. A oração é extremamente crítica. Haja vista que nem sempre temos orado, e muito menos sem cessar. Às vezes, amados, as nossas orações são muito restritas.
aquelas oraçõezinhas muito básicas. Quando olhamos para Cristo Jesus, veremos em Cristo um homem que passava horas e horas no monte, na busca pela presença do Senhor. Olhamos para os apóstolos da mesma forma, homens de oração, homens que tinham uma vida de comum acordo e viviam os princípios de Deus para as suas vidas. A oração, ela é imprescindível na vida, ela é extremamente necessária na vida daqueles que querem crescer e viver Deus. É preciso aprender a orar. Nós, na verdade, não sabemos orar. O que nós entendemos como oração é aquilo que nós aprendemos no decorrer da nossa vida religiosa. Orar na igreja, orar antes de dormir, antes da alimentação. Mas a igreja geralmente não nos ensina que devemos ter uma vida contínua de oração. Não nos ensina isso. Não nos ensina, irmãos. Os pastores não ensinam às suas ovelhas que eles precisam orar continuamente. Mas o que é ensinado é aquela oraçãozinha básica. Mas o Todo-Poderoso, o Senhor dos céus e da terra, será que Deus vai se contentar com aquelas oraçõezinhas básicas, quase decoradas, repetitivas geralmente? Não vai, irmãos. O que Deus quer, queridos, é que nós nos coloquemos diante dEle em diálogo, conversando com o Senhor. Nós não precisamos de palavras bonitas para falar com o Todo-Poderoso, mas precisamos de palavras que seja do fundo do coração, palavras verdadeiras, reais, amém? Não apenas querendo enfeitar para Deus ouvir, porque Deus não ouve orações enfeitadas, Deus ouve orações de corações quebrantados, de corações que foram tomados pelo Espírito Santo de Deus. Aí você pode apontar e falar: e aqueles que clamaram lá no meio do deserto, ou estavam no pecado e clamaram? Sim, é uma questão diferente. Essa oração o Senhor ouve daquele que clama lá no meio da dificuldade: Deus tem misericórdia de mim, muda a minha vida, e o Senhor vai e transforma. Sim, o Senhor ouve estes, mas me refiro àqueles que vivem já uma vida de comunhão com o Todo-Poderoso. Esses não podem estar satisfeitos com as suas oraçõezinhas básicas, mas nós temos que aprender a estar continuamente em oração. A oração vai muito além disso que nós fazemos na igreja ou dentro da nossa casa. Na verdade, a oração, ela precisa ser contínua na vida do servo de Deus. Você precisa acordar pela manhã já orando ao Todo-Poderoso, levantar ligado no Senhor e falando com o Todo-Poderoso, andar por aí ligado no Senhor, em comunhão com Deus. É como se você fosse algo conectado direto com o Todo-Poderoso, sem poder perder essa conexão. Nós precisamos entender isso e estarmos continuamente ligados com o Senhor. No trabalho, enquanto trabalhamos, com a mente voltada e conversando com o Todo-Poderoso. Vale ressaltar que o Senhor conhece nossos pensamentos, portanto, não necessariamente você precisa externar tua oração audível, por exemplo. Mas mesmo ali no meio do trabalho ou andando pela rua, você pode estar ligado no Senhor. Viver, irmãos, em contínua comunhão com o Todo-Poderoso, orando sem cessar, ligado no Senhor, na oração sem parar. Atos 12, 5, Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor deles. É um exemplo da oração. Nós vemos que eles estavam presos e a igreja clamava de forma incessante por eles. O clamor precisa ser desta forma, incessante. Incessante é algo que não cessa, que não para. O clamor incessante é um clamor contínuo diante do Todo-Poderoso. Amém? Precisamos orar, irmãos. Precisamos orar, buscar a presença do Senhor continuamente, estarmos sempre ligados no Todo-Poderoso. Isto reflete que a nossa vida espiritual é saudável, que nós estamos no caminho certo. Terceiro aspecto de uma vida saudável: ser agradecido por tudo. Oh, coisa difícil é sermos gratos, principalmente a Deus, por todas as coisas.
Não é? Difícil sermos gratos. É uma dificuldade, irmãos. Versículo 18: em tudo dai graças, em tudo dai graças. Meu Deus do céu, será que Paulo não sabia que teríamos algum tipo de problema? Será que Paulo não sabia que a igreja em Tessalônica passaria por perseguições, passaria por dificuldades, teria aqueles talvez necessitados de uma cesta básica, ou do alimento, ou da residência, enfim? Será que Paulo achava que a igreja de Tessalônica estava às mil maravilhas? Não, irmãos. Paulo sabia que a situação era difícil, na verdade, para todos aqueles que seguiam a Cristo Jesus. Em Tessalônica não era diferente a situação. Ali também estavam os problemas, mas qual foi a recomendação do apóstolo? Em tudo dai graças, em tudo dai graças. Nós precisamos aprender a agradecer ao Senhor por cada instante da nossa vida. E geralmente nós não fazemos isso, geralmente nós não somos tão agradecidos ao Senhor pela nossa vida e pelas coisas que Deus nos concede, sejam elas, do nosso ponto de vista, boas, favoráveis ou não. Mas em todas as coisas, é necessário que tenhamos uma boca que saiba agradecer ao Senhor, palavras de gratidão ao Todo-Poderoso. Jamais poderemos ser ingratos com Deus, jamais, irmãos. Quando a ingratidão mostrar sinal que quer tomar conta do seu coração, é o momento de você confessar o pecado e pedir a misericórdia de Deus sobre a tua vida. Mas quando é que a ingratidão bate no nosso coração? É quando nós começamos a murmurar, a lamentar, a reclamar. Amém? Um exemplo, a seca do nosso município. Nós não somos gratos a Deus, nós somos ingratos ao Senhor. Eu nunca vi alguém falar: Deus, muito obrigado pela seca do nosso município. Você já ouviu alguém falar isso? Mas todos nós, somos nós. Todos nós olhamos para os campos secos, para as águas que estão cessando, e falamos: oh meu Deus, por que não chove? Por que isso? Por que aquilo outro? Só reclamando, murmurando diante do Senhor. A murmuração inclusive é pecado. Nós só murmuramos. Aqueles do deserto, o povo do Êxodo, ficaram porque murmuraram. Nós só temos uma palavra de murmuração, mas não temos palavra de gratidão ao Todo-Poderoso. Olharmos para o nosso município nessa situação crítica que está e falarmos: Deus, muito obrigado pela seca, muito obrigado pela enfermidade, muito obrigado pelos problemas que eu passo. Parece que isso é andar na contramão. Mas eu quero falar para você o seguinte: pensa comigo, de quem é a tua vida? De Deus, não é verdade? Ele diz que quem acampa ao nosso redor? Seus anjos. Nos diz em outro texto que Ele nos guarda. Em outro diz que Ele não desampara o justo. Em outros diz que Ele é aquele que nos envolve com seu Espírito, edificando-nos. Enfim, quando nós olhamos para a Bíblia, nós não vemos, irmãos, a falta de zelo do Senhor para conosco. Mas todos os textos apontam para um Deus que cuida, para um Deus que zela. E ele fecha o texto dizendo: quando você é infiel, eu sou fiel. Quando vocês são infiéis, eu sou fiel. Se esse Deus que nós cremos promete tudo isso, e se acontece alguma coisa em nossa vida, ou em nosso município, ou relacionada a nós, e se somos fiéis a Ele, é porque tem a permissão dEle, e Ele está querendo nos trabalhar. Quando os judeus murmuraram ali no deserto, eles perderam a comunhão com o Todo-Poderoso e perderam a bênção de entrarem lá em Canaã. Perderam a bênção, perderam outras bênçãos também. No entanto, nós vemos que no decorrer da sua jornada, a sua sandália não se desgastou, as suas roupas não se desgastaram, não faltou-lhe o alimento, não faltou-lhe o calor, nem o frio durante o dia, para que eles tivessem uma caminhada climatizada. Eles andaram num clima gostoso, à noite era quente, gostosa, mas dizem que no deserto as noites são extremamente frias.
Há uma queda muito brusca de temperatura, uma variação muito grande de temperatura. À noite tinha a chama que aquecia o acampamento. Durante o dia tinha uma nuvem que não deixava o sol alcançá-los. E eles viviam ali no bem bom, e comendo de graça e bebendo de graça. É Deus, é Deus, é Deus. Então, irmãos, o Senhor tem seus propósitos na vida da gente. E para que nós possamos ver os propósitos de Deus, muitas vezes passamos pelas dificuldades. Hoje nós estamos com esse município nessa dificuldade. Talvez se o município estivesse todo verde, água abundante, alguns não teriam feito um acordo com Cristo Jesus, aceitado a Cristo como Senhor e Salvador. Talvez, em decorrência dessa situação crítica, alguns voltaram para o Todo-Poderoso. E não há preço que pague isso. Não há preço. Nós não conhecemos os planos de Deus. Nós não estamos aqui para questionar Deus, mas para glorificá-lo, para bendizê-lo e para exaltá-lo. Amém, igreja? Quarto conselho para uma vida espiritual saudável: preservar a unção e os dons do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. E não extingais o Espírito. Em outras versões, não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Irmãos, o Espírito Santo de Deus, sabemos, é uma pessoa. A Bíblia diz que ele tem sentimentos, ele tem vontade própria, ele age com liberdade na vida da gente. Essa questão de apagar o Espírito é quando você fecha o teu coração para o Senhor. Quando você fecha a tua vida para Deus, você está apagando o mover do Espírito na tua vida. Quando você sabe que é preciso santificar a tua vida, consagrar a tua vida, andar em retidão, segundo os propósitos de Deus, segundo a vontade do Eterno, no entanto você anda de uma forma diferente, você está apagando o Espírito de Deus na tua vida. Não está dando permissão para o Espírito Santo de Deus agir. Não está dando permissão, irmãos. Apagar o Espírito é quando você não dá condições para que o Espírito de Deus faça aquilo que Ele deseja na tua vida. E quando nós continuamos e batemos de frente com o Espírito Santo, e quando nós resistimos ao Espírito, não acatamos a palavra de Deus, estamos blasfemando contra Ele. E eu quero falar para você o seguinte: você pode ser devoto de Jesus, devoto de Deus, mas se você resistir o Espírito Santo do Eterno, você não entra nos céus. Não entra, é impossível, gente. Porque é o Espírito de Deus que edifica a nossa vida. Assim está na palavra. Se é Ele que edifica, o que é edificar? É Ele que constrói condições necessárias para que possamos acessar a Deus e viver de uma forma digna, de uma forma segundo aquilo que Deus quer, e vivermos segundo a vontade de Deus, segundo aquilo que Deus quer. Só dessa forma, irmãos, só é possível. Não é algo que eu consiga com estudos, não é algo que eu consiga com ouvindo alguém, sendo doutrinado ou sendo discípulo de alguém. Não, é o Espírito Santo de Deus que vai preparar meu coração. E quando eu resisto, quando eu não aceito a ação do Espírito Santo de Deus, eu não vou conseguir chegar ao Todo-Poderoso, e estou, de certa forma, blasfemando contra o Espírito. Eis o porquê que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Você não conseguirá receber o perdão que você quer na sua vida. Não podemos, amados, apagar o Espírito. Nós temos que dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Outro aspecto é que muitas vezes nós queremos dominar o Espírito de Deus na nossa vida. Nós queremos dominar ou agir como se o Espírito Santo estivesse trabalhando nossos corações. E isso é o que mais vemos hoje em dia nas igrejas chamadas pentecostais. São as pessoas enganando o próximo através de ações que são comuns ao meio e que são atribuídas ao Espírito Santo de Deus. Todos falam línguas, todos têm revelação, todos têm visões, quando na verdade muitos estão apenas mentindo, afirmando que estão recebendo do Senhor, quando na verdade não recebe do Senhor, mas são coisas da cabeça, coisas inventadas. Efésios capítulo 5, versículo 18.
Mas enchei-vos do Espírito. Ainda Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Uma das formas de apagar o Espírito Santo de Deus é quando nós resistimos, não acatamos o mandamento do Senhor, não buscamos esse enchimento, não buscamos essa comunhão e colocar-nos à disposição do Espírito para fazermos a obra. Nós estamos resistindo e certamente vamos apagar o Espírito de Deus na nossa vida e teremos uma vida apenas religiosa, não uma vida espiritual saudável de perfeita comunhão com o Todo-Poderoso. Acolher e valorizar a palavra profética é o quinto aspecto para uma vida espiritual saudável. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20. Não desprezeis as profecias. Não desprezeis as profecias. Irmãos, Satanás ele é muito astuto, muito sábio. E ele complica tudo para que nós venhamos perder a comunhão com o Todo-Poderoso. Nesses tempos em que os falsos profetas superabundam por aí, está sobrando falso profeta? Misericórdia, como tem? Quase toda esquina tem falso profeta nesses últimos tempos. Nesses dias, nós temos uma relutância muito grande em aceitar aquilo que é espiritual. Nós andamos com o pé atrás com relação às coisas espirituais. Todos nós já vimos os falsos profetas, as falsas profecias. E nós rejeitamos a palavra profética, seja aquela vinda através de irmãos, o Senhor usa pessoas para trazer palavras proféticas a alguém, como aquelas que nos são dadas pelo Espírito Santo de Deus e ministradas na igreja. Também são palavras proféticas. Nós estamos, irmãos, cada dia com o coração mais duro para aquilo que é de Deus. Nós estamos cada dia mais resistentes à palavra. Nós temos uma dificuldade grande em acatar a revelação do Senhor, porque nós temos visto que as pessoas estão ensinando um evangelho fácil, um evangelho superficial, um evangelho que não exige mudança de vida. E nós, quando eu falo nós, estamos generalizando a situação, e nós queremos esse evangelho para a nossa vida. Queremos esse evangelho, o evangelho que você não precisa se esforçar, que você não precisa pagar preço, que você não precisa viver os mandamentos de Cristo. O evangelho restrito à instituição religiosa. Eu sou membro da igreja, amém, glórias a Deus. Estou salvo, a igreja salva, aquela coisa toda. Eu sou dizimista, sou ofertante, amém, estou salvo, porque o Senhor vai me abençoar, vai me ouvir. Porque eu sou pregador, porque eu sou isso. Então as pessoas têm vivido desta forma, mas resistido o ensinamento da palavra de Deus. Nós não podemos resistir, irmãos. Nós temos que valorizar a palavra profética, Temos que ouvir a palavra e permitir que ela adentre aos nossos corações e encontre lugar na nossa vida. O Senhor nos diz que é preciso julgarmos as profecias e os profetas. Para que isso aconteça, necessário é que tenhamos uma vida de comunhão verdadeira com o Todo-Poderoso. A partir do momento que você tem uma vida de comunhão com o Senhor, irmãos, se a tua vida realmente é de comunhão, é saudável, se tens uma vida saudável de comunhão com o Todo-Poderoso, quando você ouve o falso profeta, você não acata, você não aceita, porque a palavra não casa com você. Você rejeita, o Espírito que está em você rejeita a palavra. Isso, irmãos, é quando nós temos o Espírito no coração, o Espírito Santo. E se é o Espírito Santo que habita em nós, e se o camarada está sendo usado não pelo Espírito Santo, não vai bater. Terá uma rejeição natural do Espírito que está em você em relação àquela palavra. Isso chama-se discernimento do Espírito. Diz a palavra, o que é da carne é da carne. E esse termo carne, nesse aspecto, são os espíritos imundos, são a vontade das pessoas, o conhecimento, enfim, tudo relacionado àquilo que não é do Espírito. Apenas conhecimento também é carne,
quando temos o Espírito Santo de Deus, se alguém fala uma palavra e ela entra atravessada pelos teus ouvidos, pode sair fora, porque não vem de Deus, não vem do Senhor. É simples assim, só que a igreja complica. A igreja complica muito, irmãos. Vou ser bem sincero para vocês. A igreja complica demais. Nós somos extremamente sábios e nós queremos que a nossa sabedoria fale, ao invés de deixarmos o Espírito Santo de Deus falar. O Evangelho de Deus, ele é simplesinho, ele foi para o simples, é coisa bem simples mesmo. Nós aqui complicamos muito. Amém? Sexto ponto para uma vida espiritual saudável. Versículo 21, examinai tudo, retende o bem. Examinai tudo, retende o bem. Nós devemos aprender a filtrar tudo aquilo que está sendo ensinado, que está sendo ministrado a nós. Nós temos que aprender a filtrar. E esse filtro é o Espírito Santo de Deus que nos dá e que nos ensina. Nós temos que aprender, irmãos, a reter aquilo que vem do Todo-Poderoso, aquilo que é edificante para a nossa vida. E isto fazemos quando nós examinamos à luz da palavra, no mover do Espírito Santo de Deus. E vamos descobrir que apenas aquilo que é útil, que é segundo a vontade do Senhor, ficará gravado em nossos corações e nos edificará. A igreja, por exemplo, nós temos vivido dias em que muitos ensinamentos estão em alta. Uns dizem que você precisa ser tatuado para alcançar os tatuados. Outros que você precisa frequentar o mundão para alcançar cristão no mundo. E vai por aí uma série de ensinamentos. Mas, irmãos, isso não é reter o que é bom. Reter o que é bom é enchei-vos o Espírito e de pregar o Evangelho. É assim que o Senhor nos ensina. Nem mesmo estudar o Senhor nos orienta. Apenas conhecer a palavra e possuirmos o Espírito Santo de Deus. Este é o mandamento do Senhor para as nossas vidas. Hoje, as pessoas estudam teologia está em alta, aquela coisa toda. Eu costumo falar, irmãos, é totalmente dispensável. Nós precisamos conhecer o Espírito Santo. Quando nós conhecemos o Espírito Santo, aí sim, você vai abrir a boca e tudo há de fluir no poder e na autoridade do Senhor. E você verá os milagres, você verá os sinais, você verá a manifestação do Senhor nas tuas palavras e nas tuas ações. Amém? Portanto, necessário é reter o que é bom, escolher o que é bom. E escolher o que é bom, principalmente, é sermos cheios do Espírito Santo. Principalmente sermos cheios do Espírito Santo de Deus. O último aspecto do nosso estudo para uma vida saudável está no versículo 22 de 1 Tessalonicenses capítulo 5, que nos fala: abstende-vos de toda forma de mal. Na versão Nova Tradução na linguagem de hoje, esse versículo está escrito da seguinte forma: evitem todo tipo de mal. Esta é a recomendação do Senhor. Nós precisamos rejeitar o mal, fazendo escolhas que sejam boas, que sejam sábias. Nós não podemos permitir de forma alguma que aquilo que é errado adentre a nossa vida. Quando nós, amados, abraçamos o que é errado, seja qual for a justificativa, estamos retendo o que é mal, estamos trazendo o mal para os nossos corações. Exemplos: quando você mente, mesmo que seja por uma boa causa, você não está rejeitando o mal, evitando o mal, mas retendo o mal na sua vida, gerando pecado. Quando você difama alguém, você não está rejeitando o mal, mas retendo, roubando, subornando, enfim, toda sorte de práticas más. Não há justificativas plausíveis para que nós possamos praticar o mal e sermos aceitos pelo Senhor. Não existe. Não existe, irmãos. Toda sorte de mal nos separa de Deus. Antes de você fazer o mal, seja qual for o mal, lembre-se,
você será afastado do Senhor, porque o pecado será gerado no coração. E o Senhor nos recomenda através do apóstolo Paulo: abstende-vos de toda sorte de mal. Tudo que é mal é preciso ser arrancado, extirpado da nossa vida, para que somente o Espírito Santo de Deus venha mover e assim possamos fazer o bem, porque o bem vem do nosso Senhor e Salvador Jesus. Se desejamos, portanto, uma vida saudável, uma vida de comunhão, uma vida de poder, de autoridade, para ministrarmos a palavra, para sermos pessoas que verdadeiramente tenhamos alegria em sermos servos do Senhor, é necessário que a nossa vida espiritual seja saudável e que esses pontos sejam colocados em práticas na nossa vida. A alegria precisa ser contínua em nossos corações, firmes e perseverantes na oração, agradecidos a Deus por todas as coisas, mesmo aquelas que nos parecem má, porém nós não sabemos o porquê, desde que estejamos vivendo segundo a vontade do Senhor. Preservar a unção e os dons do Espírito, preciso é deixar o Espírito mover nossos corações. Valorizar a palavra profética, a palavra de Deus que nos é revelada pelo Espírito Santo, através da Bíblia e através da vida de irmãos que são usados para isso. Examinar tudo e acolher apenas o que é bom, reter apenas o que é bom e rejeitar o mal, seja qual for a forma e o porquê do mal na vida da gente. Se continuarmos na prática do mal, não seremos perdoados pelo Senhor e não alcançaremos o nosso grande objetivo, e o nosso maior objetivo é estarmos eternamente nos céus com o Todo-Poderoso. Esse é o objetivo nosso, e estamos aqui nessa terra caminhando para este objetivo, para um dia estarmos com o Criador lá nos céus, para usufruirmos aquilo que Ele tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que desejam e procuram viver seus princípios. Amém, amados? Tenhamos, portanto, uma vida espiritual saudável. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 até o 22. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Amém, igreja? Que assim o Senhor nos ensine e nos oriente para que cresçamos nessa vida de comunhão com Ele. Senhor Deus, nós te louvamos pela palavra, pelo ensinamento, nós te glorificamos, Pai, porque a cada dia temos aprendido contigo, Senhor. Teu Espírito tem nos ensinado a falar e a fazer a Tua vontade. Ó Deus amado, venha tocar em nossos corações, para que essa palavra fique retida, fique guardada, Senhor. Para que seja, Pai, um depósito, para que no momento difícil possamos recorrer a ela e assim, Senhor, recebermos a força necessária para vencermos as adversidades e sairmos vencedores no meio das batalhas. Deus amado, guarda a Tua igreja, protege Teu povo, envolve-nos, Pai, é o que nós clamamos em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Pai amado, aleluias. Missão Cristã Vivos, desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 555.